Você sabe a diferença entre conceder e colaborar? Essas são duas palavras que a gente frequentemente confunde no nosso dia a dia e no nosso comportamento. Nesse vídeo eu quero falar um pouquinho sobre isso e é claro, como tudo na vida, o equilíbrio entre os dois é sempre necessário. Olá, eu me chamo Eduardo Armelin e eu tô aqui no canal Reflita para a gente pensar um pouquinho sobre as coisas que permeiam nossa sociedade, nossa vida e principalmente nosso comportamento. Então, vamos falar um pouquinho sobre essas duas palavras, conceder e colaborar, que elas são um pouco discutidas aqui, elas têm uma diferença bem interessante. É quando você participa do fato. É quando você tá ali jogando junto, quando você ganha também. Porque tá todo mundo feliz, tá todo mundo indo para um caminho em comum. Isso não quer dizer que colaborar são duas pessoas indo para o mesmo lugar. Na verdade, isso quer dizer que eu tô pegando a minha individualidade, aquilo que é importante para mim, e estou somando com algo e um caminho que é importante para uma outra pessoa. Então vamos pensar de repente dois sócios que têm objetivos individuais, um quer de repente ter uma liberdade financeira, o outro quer ter um negócio, sempre sonhou, eles se juntam e criam um negócio em conjunto. São dois objetivos de vida diferentes, mas que eles se casam e aí nasce uma colaboração. É algo completamente diferente. É quando eu abro mão de algo que é meu em virtude daquilo que é importante para uma outra pessoa. É importante a gente falar que conceder vai acontecer em vários momentos da nossa vida. A gente vai ter que abrir mão de algumas coisas que são importantes para nós em detrimento de outras, ou até para conhecer coisas que a gente não estava familiar ou não sabia. Então a gente tem que dosar muito bem os dois. Mas antes de falar um pouquinho dessa dosagem, vamos entender quando que o conceder acontece. Pegando os exemplos dos sócios, se a gente tem dois sócios, um quer ir para um caminho com a empresa, o outro quer ir por outro, em algum momento alguém vai ter que conceder. Em algum momento, um deles vai ter que abrir mão da estratégia, de repente, que acredita que é a mais importante, em detrimento do que do outro. Obviamente que aqui uma análise mais aprofundada sobre o caso, sobre a empresa, precisa ser feita. Mas isso também acontece no nosso dia a dia. Então, de repente, num casal, com amigos, nem sempre todo mundo vai fazer tudo o que gosta. Então, às vezes, você vai conceder sim, em detrimento de alguma outra coisa ou de alguma outra pessoa. Agora, de um outro lado, existe também a vertente mais negativa do conceder, que é quando você tem que abrir mão de algo que é muito importante de você em detrimento de outra pessoa ou de algo. Vou pegar o exemplo corporativo também sobre essa questão de home office, que eu acho que é bem interessante, que está bem na pauta no momento, que é as empresas voltando para o ambiente presencial, sendo que nós estamos numa época de inteligência artificial, onde as coisas são muito mais tecnológicas, onde dá para se fazer tanto no próprio ambiente de casa. Para uma pessoa que leva em consideração a sua liberdade, pode morar em qualquer lugar ou estar mais próximo de sua família, porque gasta menos tempo indo, voltando do trabalho ou se estressando nesse trajeto, essa liberdade e essa qualidade de vida é importante para essa pessoa. Então, quando uma empresa exige que a pessoa precise estar no ambiente presencial, ela está fazendo com que você tenha que abrir mão, tenha que conceder da sua liberdade em prol da empresa. E aqui é o ponto que eu queria trazer para a gente discutir. Quando esse colaborar e esse conceder, eles acabam perdendo um pouco do equilíbrio. E aí as coisas acabam ficando meio estranhas. Que o difícil na vida é ter esse equilíbrio entre as coisas que estão acontecendo. E conceder e colaborar é quando o negócio pega. Imagina você tendo que abrir mão de muitas coisas de você, ou abrindo mão do seu sonho, abrindo mão das suas vontades, abrindo mão da pessoa que você é, em detrimento de estar com uma outra pessoa, ou de estar num ambiente de trabalho, ou de fazer algo. Aqui eu tô muito puxando pelo comportamento crônico mesmo, tá? Então é quando aquele comportamento de conceder, ele é recorrente
que se torna uma cultura, que se torna uma obrigação, que se torna um comportamento que não pode faltar na sociedade, na vida, e não é verdade. E quando a gente olha para o mundo hoje, a gente tem muito mais oportunidade de fazer um ambiente colaborativo, de entender as diferenças individuais de cada ser humano e colaborar, né? E fazer em conjunto. E esse equilíbrio entre conceder e colaborar, ele está pautado em todas as relações de nossas vidas, seja de pai e filho, seja um casal, seja no trabalho, seja com os amigos, não importa o que seja, mas todas as relações possuem essas variações. Não pode ser nem só colaborar, nem só conceder, embora o colaborar é o melhor ambiente onde todo mundo consegue ali evoluir em conjunto, mas o conceder ali acaba aparecendo uma vez ou outra. Novamente, só não pode ser crônico, só não pode ser algo que tire a sua individualidade, que tire o seu sonho, que tire sua vontade, né? Que anule a si mesmo em detrimento de algo. Eu sei que esse tema é um pouquinho mais complicado de se trabalhar, principalmente no ambiente corporativo, onde você está lidando ali com uma cultura que já está enraizada, um processo que ele já foi construído ao longo de muitos anos e que está sendo difícil quebrar. Esse movimento do ambiente presencial e remoto, ele está sendo discutido exatamente porque a zona de conforto é essa, é o presencial. Só por meio disso, a gente já tem como base o quão difícil pode ser aplicar o ambiente de colaboração dentro do universo corporativo. Embora isso também pode ser difícil dentro das relações. Elas também podem ser complexas, principalmente quando a gente não observa que a gente está exigindo do outro que ele conceda o tempo todo. Então, esse é um questionamento que tem várias vertentes e não tem uma resposta. Tem aquilo que se encaixa para você, aquilo que faz sentido para você. Se você está num equilíbrio entre conceder e colaborar, ótimo. Agora, se você não tiver, não se preocupa, todo mundo passa por isso. Divide aqui no comentário quão difícil isso é para você, quais são os momentos que isso fica um pouquinho mais difícil. Vamos tentar se ajudar nesse processo de evolução e de entender que o comportamento humano é algo individual e ele está pautado nas nossas experiências individuais. Então a gente não pode esquecer que cada um tem a sua própria reflexão sobre esse tema. E tá tudo bem. E isso que é legal, a gente falar sobre comportamento, a gente falar sobre reflexão, porque é rico quando a gente olha para o comportamento do outro e entende da onde ele vem, ou não precisa nem entender, a gente simplesmente compreende que é aquilo que ele pode oferecer e tá ótimo. Então, se esse vídeo fez sentido e te fez refletir um pouco mais sobre essas duas palavrinhas que a gente não fala muito, vamos discutir mesmo. Isso é parte de um processo evolutivo. Como eu sempre digo nos meus vídeos, se você gostou deste conteúdo, tanto quanto eu me diverti fazendo, deixa aqui seu comentário, compartilha, dê joinha e vamos juntos fazer esse processo de discutir sobre as coisas serem mais simples, mais fáceis e mais tranquilos, em equilíbrio, como as coisas devem ser. Te vejo nos próximos vídeos. Até breve!